Começando a revisão do capítulo 700.4. Só lembrando que esta revisão é baseada na versão prévia, portanto podem existir erros e defeitos que serão corrigidos na versão definitiva e que eu colocarei na descrição do vídeo assim que sair. O capítulo começa com o Naruto confrontando o Shin, decidindo que ele vai levá-lo como prisioneiro e fazer algumas perguntas. Até que o Shin ativa o que parece ser uma Genkyo Sharingan com um poder semelhante à telecinese. Ele controla as correntes com a Shuriken, divide as lâminas e joga contra o Naruto, que nesse momento decide que iria tomar medidas um pouco mais agressivas contra o garoto e ativa o modo Kyuubi para defender ele e as crianças contra as lâminas. Ele também tenta capturar o Shin com um dos braços da Kyuubi, mas ele consegue se esquivar, até mesmo recebendo um elogio do Naruto por este feito. Porém, antes que a situação se intensifique, o Minijubi aparece e avisa ao Shin que ele não tem chances contra o Naruto, e usa algo que lembra muito o Kamui do Obito para escapar do local. Depois dessa situação, Naruto decide que elas estarão mais seguras com ele, e também decide levar a Sarada para ver seu pai, que ela não vê desde sempre. Temos uma boa interação entre a Sarada e Naruto. Ele demonstra ser quase uma figura paterna para ela. Ele conta um pouco sobre como Sasuke era quando jovem. Temos um pouco de alívio cômico nesse momento, com o Naruto mentindo, colocando ele no mesmo patamar que o Sasuke quando jovem. Aposto que algo assim vai acontecer também entre o Sasuke e o Boruto, só que ao contrário. O Sasuke vai jogar na cara do Boruto tudo que o Naruto era. Até que finalmente chegam na torre. A Sarada diz que precisa ir ao banheiro e vai na frente. Enquanto ela vai, demonstra estar completamente emocionada com a situação de encontrar o seu pai que ela nunca viu e acaba encontrando o Sasuke acidentalmente dentro da torre. Mas ele não reconhece ela, ele acha que ela está de alguma forma relacionada ao Shin e saca a sua Kusanagi. E assim acaba o capítulo. E agora eu vou às minhas considerações finais sobre este capítulo. Primeiro, eu não pude deixar de ver um paralelo bem interessante neste capítulo. O comportamento do Naruto com o Shin remete muito a uma coisa que o Madara fala durante o capítulo 589. Que tipo de adulto lutaria a sério com uma criança? É isso que eu vejo neste capítulo. O Naruto não tentou colocar muito esforço para capturar o Shin. Ele meio que subestimou as capacidades e os recursos do Shin. Essa cena me faz pensar se será que o Naruto acabou um tanto arrogante ou cheio de si por causa de sua posição e de sua fama? Não ter tido cuidado com esse inimigo agora é certamente um erro que ele irá pagar mais caro mais para frente. Ou talvez ele apenas foi cauteloso na hora. Outro detalhe que eu achei bem interessante, que pode ser muito relevante para o futuro, foi essa aparente ligação entre o Naruto e a Sarada. Isso pode significar que talvez o Naruto seja o futuro sensei da Sarada? Porque informações atuais indicam que o Sasuke ele não será um tipo de sensei do time, ele será como Jiraiya para o Boruto realmente, eles terão um outro sensei ainda não revelado. Então isso significa que talvez o Naruto treine a Sarada enquanto o Sasuke treina o Boruto, assim fomentando ainda mais a questão da rivalidade entre eles, para ver quem é que treina o melhor discípulo, por assim dizer, já que me parece que o Boruto está cagando e andando para o Naruto, e a Sarada talvez depois desse encontro desastroso também fique um tanto desconfiada com o Sasuke, talvez ela fique meio que, digamos assim, decepcionada com o Sasuke e tente algum consolo se aproximando do Naruto, que talvez seja a figura paterna ideal que ela imagina, por assim dizer. Esse capítulo também está fazendo voltar aquela discussão sobre se o Naruto ainda tem ou não tem o modo Senin do Rikudo, que para mim já deveria ter sido encerrada durante o The Last, pois lá já prova que ele não tem. Algumas pessoas estão usando argumentos como: olha, ele não tem a marca em volta dos olhos, ou olha, ele entrou no modo Senin automaticamente com esse modo, para tentar defender que ele ainda tem o modo Senin do Rikudo.
Esses dois detalhes não provam nada. Primeiro que no modo Kyuubi ele já não tem mais necessidade de ficar muito tempo parado para entrar no modo Zenin, ele já afirmou isso. Ele só precisa fazer isso se ele tiver que juntar grandes quantidades de energia natural, como nós vimos na luta contra o Sasuke. Ele já superou essa deficiência de ter que ficar muito tempo parado se concentrando. Segundo, não ter as marcas em volta dos olhos, ao meu ver, é apenas um detalhe do design. Não estão levando em consideração que o manto dele não lembra em nada o modo Zenin do Rikudou. É 90% igual ao manto na segunda forma, aquele que ele ganha quando controla completamente a Kyuubi. Ele não tem Goldodamas, não tem o padrão do manto do modo Rikudou e entre outras coisas, meus amigos. Ele não está no modo Zenin do Rikudou aí. Agora, um outro ponto aqui que me chamou muito a atenção foi esse Mangekyou Sharingan do Shin. Não pela habilidade que ele tem, que lembra uma telecinese, mas pelas questões que a existência dele levanta. Quem seria a pessoa próxima dele que ele teve que matar ou ter visto morrendo em sua frente para despertá-lo? Por que o Minijubi tem um Mangekyou com a mesma forma e ainda por cima com o Kamui do Obito? Bom, quando The Last veio com essa ideia de vários olhos potencializando o poder de um, eu logo lembrei dos vários Sharingans na sala do Obito e fiquei imaginando como é que seria isso sendo feito com Sharingans, que na prática são muito mais poderosos do que Bakugans. Agora que vem o meu ponto aqui. Será que esse Mangekyou Sharingan do Shin e do Minijubi são uma evolução artificial, assim como o Tenseigan foi para o Byakugan? Talvez possamos chamá-lo de Super Mangekyou Sharingan, um Mangekyou com todas as habilidades possíveis que um Mangekyou Sharingan pode despertar, sendo temporário pela quantidade de chakra extraída pelo aglomerado de Sharingans. Acharia essa ideia bem interessante e um ótimo up para cada um dos vilões atuais. E vendo o despertar desse Sharingan da Sarada me faz pensar se ela realmente despertou o Sharingan agora, com um forte sentimento de estar prestes a encontrar seu pai, ou ela já tinha despertado anteriormente em algum momento de desespero do qual ela não se lembra, assim como foi com Sasuke. Bom, então é isso, meus amigos. Eu queria também falar um pouco mais aqui sobre a possibilidade do encapuzado ser o Shisui e tal, só que esse não foi um dos focos do capítulo, então eu prefiro falar mais nisso quando os próximos capítulos se focarem nesse personagem. Bom, então é isso. E começando o vídeo de revisão do capítulo 700.5, só lembrando que esta revisão é baseada na versão prévia, portanto podem existir erros e defeitos que serão corrigidos na versão definitiva e que eu colocarei na descrição do vídeo assim que sair. O capítulo começa na situação que nós vimos no final do capítulo anterior. O Sasuke está tentando agarrar a Sarada ainda achando que ela é uma inimiga, mas ela grita e ele acaba percebendo que é sua filha. Depois que o Naruto chega, a Sarada explica toda a situação, mas ela também acaba jogando o Sasuke na parede, perguntando sobre a foto, se a Sakura é realmente mãe dela, questiona o motivo dele ter abandonado ela, ficado tanto tempo fora e o que ele estava fazendo todo este tempo. Ao mesmo tempo, nós também vemos que a Sakura está se dirigindo ao local onde a Sarada está. O Sasuke dá uma resposta ríspida ao estilo dele, a Sarada sai do local arrasada e o Naruto vai consolá-la. E nesse momento nós temos um flashback mostrando uma conversa entre o Sasuke e os 5 Kages, onde ele fala o que descobriu em suas viagens até o momento. O exército de Zetsus que a Kaguya tentou criar já foi criado no passado. Indícios indicam que existia um ser muito poderoso, muito mais do que a Kaguya no passado, que foi o motivo da criação deste exército. O Sasuke continua sua missão como ultra secreta para conseguir mais informações sobre isto. Depois desse flashback e os consolos do Naruto, nós voltamos ao vilão encapuzado. Ele realmente está determinado em capturar a Sarada. Ele tira o capuz revelando um homem careca com vários Sharingans implantados na cabeça e em seu braço. Apesar de deformado, suas feições lembram muito o Shisui.
Também podemos ver outros 6 Shins e 4 Minijubes. Ele se teleporta até a torre junto com um dos Shins e começa a atacar o Naruto com a mesma habilidade usada pelo Shin anteriormente. Vale lembrar que o Mangekyou Sharingan dele tem exatamente o mesmo padrão que o do Shin e do Minijube. Então, por fim, o Sasuke chega e os olhos dele se encontram, e assim termina o capítulo. E agora eu vou dar as minhas considerações finais sobre este excelente capítulo. E antes de começar, eu vejo que algumas pessoas estão meio que taxando essa dinâmica usada no Shin e no Encapuzado como algo repetitivo por lembrar a dinâmica usada no Sasuke e no Obito. Mas, como sempre, as pessoas sempre são dramáticas, as pessoas sempre exageram. Em primeiro lugar, você só pode chamar algo de repetitivo quando acontece em praticamente todo o arco, de forma igual e sem propósito. Não é esse aqui o caso. E mesmo que fosse, não existe problema no autor usar dinâmicas e linhas de acontecimento que funcionam em seu mangá e em sua história. Isso é o que acontece na maioria dos Battle Shonens, inclusive. Se você está criando uma coisa nova com base na antiga, é um senso comum que você vai usar elementos, dinâmicas e linhas de acontecimento que dão certo. Nem que seja só para abrir este enredo, para introduzir este enredo aos antigos leitores e aos novos leitores. Querendo ou não, meus amigos, Uchihas vingativos e mistérios sobre um vilão encapuzado ou que esconde a cara e que tem chances de ser um personagem antigo conhecido, dá ibope, atrai as pessoas. A discussão sobre a identidade deste personagem e da identidade do próprio Toby na época não me deixam mentir, meus amigos. Isso é algo que faz com que as pessoas se interessem. E sem querer me repetir, mas ao mesmo tempo já me repetindo sobre algo que eu já falei em outra revisão, o que importa, meus amigos, não é o que o autor faz, mas como ele faz. Que tipo de situação vai nascer disso? Tudo isso pode gerar situações completamente diferentes e sem qualquer paralelo ou ligação direta com elementos da série principal, ou começarem a introduzir coisas mais a fundo, como os Otsutskis, Uzumakis, ligação com Orochimaru e entre outras coisas. Como já vimos nesse próprio capítulo que já está indo por esta vertente. Devemos pensar à frente, pois é isso que os autores querem que façamos. E falando do capítulo em si, eu acho que este capítulo foi uma excelente resposta a quem achou que o Sasuke era um pai horrível, que não falava com a família e blá blá blá. Aparentemente ele entra em contato com a Sakura. Como nós vimos neste capítulo, o Naruto já era Hokage quando ele voltou e foi falar sobre sua missão, etc e tal, o que ele tinha descoberto e tal. Só que ele não fala com a Sarada. Eu acho que o Sasuke, ele é tipo como um Hohenheim de FMA. Ele é alguém que se acha uma presença negativa para a sua família. Talvez ele não está pronto realmente para se encarar como pai. É assim que eu vejo. Mas também a gente tem que olhar pelo lado de que ele está fazendo uma missão ultra secreta. Ele não pode ficar mandando mensagenzinhas para sua família toda hora. Ele tem que fazer isso só em momentos cruciais, como foi esse. O pessoal, quando viu essa questão de ele ter que mandar falcões e tal, ficou se perguntando, porra, então por que ele não manda falcões para falar com a filha ou com a Sakura, etc. Por que não é assim, meu amigo, que funciona, mesmo no mundo real? Agentes da CIA às vezes têm que ficar anos sem falar com a família, mesmo tendo tecnicamente como se comunicar com a família, porque às vezes eles estão em missões secretas, às vezes o que eles estão fazendo não pode vazar de qualquer maneira. Eles não podem ficar mandando mensagens ao bel prazer. Não é assim que acontece. Acho que as pessoas têm que tentar olhar isso de uma forma um pouco mais realista. O Sasuke, ele é um ninja em todos os sentidos. Ele está fazendo uma missão ultra secreta para o bem do mundo, para o bem da família dele também. Então, infelizmente, às vezes ele tem que sacrificar certas coisas por um bem maior, que nesse caso foi o tempo com sua família. E também eu sinto que talvez ele seja um pouco que, digamos assim, impotente com essa questão de pai. Ele não sabe como se comportar como um pai ainda, por assim dizer. Talvez ele se sente meio que
inseguro. Pelo menos isso é o que me deu a impressão neste capítulo, né? Pode ser que eu esteja errado. Eu também vejo que este drama da Sarada não é simplesmente um drama, como eu já tinha falado em outra revisão. Isso está desenvolvendo a personagem, o caráter dela, dando a ela uma motivação. Para mim, só o segredo que estão fazendo sobre a identidade da mãe da Sarada, quem é a mãe da Sarada, ninguém está dizendo nada sobre isso. Para mim já significa que ela talvez não seja a filha biológica da Sakura, como eu havia dito antes. Porém, eu posso estar completamente errado. Eu deixo uma coisa bem clara aqui. O que eu estou dizendo aqui é a minha visão dessa questão. Eu posso estar completamente errado. Ela pode ser filha da Sakura e ter outra explicação para todo esse mistério. Mas até o momento eu imagino que seja isso. Ela é filha da Karin e estão fazendo um segredo sobre isto. E eu imagino que isto futuramente, caso ela seja filha da Karin, pode levá-la a tentar descobrir mais sobre o seu lado Uzumaki e irá introduzir o clã mais a fundo. Através da Sarada nós saberemos mais sobre o clã Uzumaki. Agora a parte que eu achei mais épica neste capítulo, que foi em relação ao exército que a Kaguya estava tentando criar e o inimigo que ela estava tentando enfrentar. Depois que o mangá acabou, me senti quase como Sasuke neste capítulo. Eu fiquei cheio de perguntas sobre a Kaguya, qual seria o verdadeiro objetivo dela, qual o motivo da raça dela ter vindo em busca do Shinju, como eles sabiam que o Shinju existia, qual a origem do Shinju, qual a correlação entre eles, de onde eles vieram e entre outras coisas. Eu vou repetir aqui algo que eu já falei no passado. A Kaguya foi como um Santana de Naruto. Quem já leu Jojo vai entender esta referência que eu estou fazendo. Ela é um personagem que está ali para dar início a uma nova linha de acontecimentos, introduzindo um novo plot. E desde o The Last, nós estamos vendo que os Otsukis estão cada vez mais presentes na história, e o Mitsuki aparentemente está diretamente correlacionado com tudo isso. Principalmente vendo a versão dele para o filme, que praticamente faz dele o Toneri cuspido e escarrado. E agora eu pergunto para vocês, quem será esta tal ameaça mais aterradora que a Kaguya? Eu aposto as minhas fichas no deus Jashin. Eu sempre tive uma dúvida muito grande sobre eles. O pouco que sabemos sobre esta seita vem do background do Hidan, descrito no Databook 3, que é uma seita que fez um tipo de Kinjutsu no Hidan e que deu a ele a habilidade de ser imortal, dando em troca sacrifícios humanos em nome do deus Jashin. Isso por si só já significa que o deus Jashin existe. A questão é, ele está relacionado com tudo isto? Imagino que sim. Eu não consigo ver o mundo em paz com uma seita maluca que sacrifica a gente em nome de um deus do mal, sinceramente. E por último, falando sobre este personagem que supostamente é o Shisui. Mesmo ele estando coberto por Sharingans e meio que deformado, ele ainda lembra o Shisui. Eu sei que muita gente vai fazer um chororô por causa disso. Ai, que o Shisui era o único Uchiha bonzinho, blá, 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 blá. Mas isso realmente importa, meu amigo. Leve em consideração que sendo o Shisui mais explica coisas do que complica. E o personagem vai ter todo um background justificando suas razões. Simplesmente deixa o enredo seguir, cara. Não tem por que ficar se incomodando com essas coisas. Se for o Shisui, ele está se tornando um personagem muito mais importante do que ele foi na série principal. Apenas coloque isso em mente. Este capítulo também confirmou algumas suspeitas dos capítulos passados. Primeiro que este personagem certamente tem alguma ligação muito forte com Orochimaru. Vamos lembrar que foi Orochimaru que fez algo semelhante com o Danzou. Ele também implantou vários Sharingans no braço do Danzou e tal. Talvez aquilo ali foi o começo das experiências para que ele pudesse criar algo como isso que nós estamos vendo neste capítulo. E também vamos lembrar que o Shin parece ter alguma ligação com Zetsu. Neste capítulo nós vimos que ele possui vários clones. Vamos lembrar também que o nome do Shin significa novo. E não seria nem um pouco difícil
para o Orochimaru, que tecnicamente foi o último Zetsu, criar coisas como o Shin. Inclusive se ele teve acesso aos vários Sharingans do Obito. Também pude perceber que todos eles possuem um Mangekyou Sharingan com o mesmo padrão, o que sustenta a minha suposição de que o Mangekyou Sharingan que eles usam é algum tipo de Mangekyou artificial. Sem falar dos mini-jubes que aparentam não serem sentidos ou vistos pelo Sasuke ou pelo Naruto, o que significa que eles já se prepararam para lutar contra eles, de antemão. Bom, então é isto. Mas antes de terminar, eu só vou dizer uma coisa. O que vimos durante este capítulo foi alguém arranhando a superfície de algo muito mais profundo. Essa história que envolve Kaguya, Otsutskis, o inimigo que ela estava tentando enfrentar será algo muito mais profundo lá para frente. E certamente serão os alicerces que irão formar o enredo da nova geração. E começando o vídeo de revisão do capítulo 700.6. Só lembrando que esta revisão é baseada na versão prévia, portanto podem existir erros e defeitos que serão corrigidos na versão definitiva e que eu colocarei na descrição do vídeo assim que sair. E o capítulo começa com a luta entre o Sasuke e o Encapuzado. Ele usa as habilidades de seu Mangekyou Sharingan, mas o Sasuke se defende. O Encapuzado pega a lâmina do Sasuke com algum tipo de selo na mão. O Sasuke usa o Rinnegan para se teleportar acima dos inimigos e usa um Katon. O Encapuzado aparenta controlar o Shin e usá-lo como escudo. Já no chão, ele elogia as habilidades do Sasuke e se apresenta como Shin, o mesmo nome de seu aparente filho. O Naruto aparenta estar a todo tempo analisando as habilidades do inimigo, algo muito foda de se ver, até que de repente a Kusanagi aparece fincada na barriga do Naruto. Enquanto ele reflete sobre as habilidades do inimigo, chega à conclusão de que ele usa uma técnica muito parecida com a do Sasuke, uma alusão ao que o Sasuke fez com o Madara durante a guerra. O manto do Naruto se desfaz por um momento e ele consegue mover as facas até a Sarada, mas o Sasuke consegue protegê-la com o seu corpo. Depois disso, Shinpai, assim eu vou chamá-lo agora, faz um discurso sobre evolução. Os humanos não podem evoluir sem conflitos. Ele também aparenta ter parado os movimentos do Sasuke. Até que em certo momento, quando nós mal esperamos, a Sakura aparece metendo um Falcon Punch bem dado no vilão. Depois disso, Naruto tenta levá-los, mas aparece o Minijubi e tira eles de lá, mas acaba levando a Sakura pela proximidade. Chegando lá, o Shinpai aparentemente esfaqueia o Shin filho por acidente e a Sakura está cercada por outros Shins. Até que na última página nós vemos ela fazendo uma cirurgia no Shinpai, aparentemente para salvar o Shin filho. E assim acaba o capítulo. E agora eu vou dar as minhas considerações finais sobre este capítulo. E antes de começar, eu digo que eu acho deprimente o que algumas pessoas estão falando ultimamente, tipo, what the fuck? Como assim um inimigo mais poderoso que a Kaguya daqui a pouco vão estar explodindo planetas por aí, blá blá blá. Cara, sinceramente, um inimigo mais forte do que a Kaguya ficou extremamente óbvio quando a Kaguya apareceu com o objetivo de criar um exército. Os diálogos que ela teve com o Zetsu Negro. A primeira pergunta que qualquer pessoa faria com o mínimo de inteligência é por que ela estaria criando um exército? E a resposta é muito simples, para enfrentar algo que estava acima das capacidades dela. Sem falar do Databook 4 que se aprofunda mais na vinda dela ao mundo, dizendo que os Otsutskis vieram há mais de 1000 anos em busca do fruto do Shinju, o que leva à pergunta sobre qual o motivo deles terem vindo pegar o fruto, como eles sabiam da existência do fruto, que correlação existe entre Otsutskis e o Shinju. Não vamos nos esquecer que o nível de poder é algo relativo em Naruto. O que pesa muito mais é a situação em que os personagens se encontram, os recursos, as estratégias, as vantagens e desvantagens. A própria Kaguya, por mais que seja o ser mais poderoso já visto no mangá, ela é equivalente a um macaco usando uma metralhadora. Ela não era uma guerreira, ela era de uma época onde a arte dos ninjas não existia e certamente não precisava usar 1% do poder que ela possuía para qualquer coisa. E essa por si só foi uma grande vantagem contra ela.
Por isso eu digo que alguém com as técnicas certas, estratégias certas, nas circunstâncias certas, pode vencer o Naruto e o Sasuke sem precisar ser tão poderoso quanto eles. E por alguma coincidência foi justamente o que aconteceu durante este capítulo. Bom, e agora falando do capítulo. Aqui nós descobrimos que o encapuzado se chama Shin. Acho que já podemos descartar a possibilidade dele ser o Shisui, mas não de que ele tenha alguma ligação com ele. E curiosamente, o Shin tem o mesmo nome do filho. Este fato é observado pela Sarada, e se formos levar em conta de que o padrão de Mangekyou Sharingan deles é o mesmo, e de que também existem vários Shins, eu diria que os Shins são, na verdade, clones mais jovens do Shinpai, assim vamos chamar este personagem, e os Minijubes têm alguma coisa a ver com seu DNA, talvez clones defeituosos ou algo assim. Eu diria que o Shinpai foi um tipo de protegido do Madara ao estilo Obito, o que pode significar que ele também tenha partes de Zetsus em seu corpo. Mas diferente do Obito, ele teria certas capacidades do Zetsu, e uma delas poderia ser a capacidade de se replicar através dos esporos. Bom, ainda vamos ver o que este personagem tem para mostrar. E eu devo dizer que a maior vantagem do Shinpai foi ser mais fraco nesta situação. O Sasuke e o Naruto nunca que seriam obrigados a dar tudo de si para derrotá-lo. E graças a isto, ele conseguiu colocar o selo, ou o que quer que seja, na Kusanagi e achar uma abertura para atacá-los. Também estou vendo que uma coisa está causando uma certa comoção, que é o fato do Naruto ter sido atingido pela Kusanagi. Nesta parte, até eu fiquei com uma certa dificuldade de entender o que tinha acontecido. Se a Kusanagi tinha perfurado o Naruto ou se ela tinha sido teleportada para dentro do Naruto, como Sasuke fez com o Madara. Depois eu fui reler e interpretar melhor, fui reler lá o capítulo da guerra, onde o Madara também foi perfurado, e entendi que o Shinpai utilizou exatamente a mesma habilidade que o Sasuke utilizou ali. Tanto que quando o Naruto começa a cambalear, cuspir sangue, etc., ele fala isso. Essa é a mesma habilidade do olho do Sasuke. Na hora eu não tinha exatamente entendido o que ele queria dizer com isso. Depois é que eu fui entender. Ele usou exatamente a mesma habilidade. Só que tem uma questão, esta habilidade do Sasuke é uma habilidade do Rinnegan dele. Será que todos estes olhos são para simular a habilidade de um Rinnegan? Ele precisa de todos os olhos para simular certas habilidades do Rinnegan? Algumas pessoas também estão questionando o fato do Sasuke não ter usado o Susanoo para proteger a Sarada, mas a cena se auto-explica. Ele não teria tempo de sequer ativar o Susanoo antes da Sarada ser atingida quando ele percebeu o que estava acontecendo. Usar o corpo como escudo foi a reação mais rápida dele, visto que ele estava mais próximo dela. Eu também não pude deixar de reparar que o Sasuke está com o Rinnegan sem Tomoes. Inicialmente eu achei que isso era um erro de edição, mas isso foi mostrado em todas as páginas que o Rinnegan dele aparece. Ele não tem os Tomoes no Rinnegan. Um erro de edição é caracterizado por uma coisa que acontece em um quadro e outro não, como já aconteceu na guerra. Nós também já vimos cenas do Sasuke com o Rinnegan sem Tomoe, mas era claro o erro de edição porque em um quadro aparecia ele com Tomoe e no outro aparecia sem Tomoe. E neste caso não, em todos os quadros ele apareceu sem Tomoe, o que me faz acreditar que talvez à medida que o Sasuke foi envelhecendo, o Rinnegan dele foi se tornando cada vez mais semelhante ao do Madara e ao do Hagoromo, que são os Rinnegans que nós vimos até o momento. E ambos tinham a mesma forma. E por fim eu fico imaginando como é que a Sakura vai sair desta situação. À primeira vista eu até achei estranho que ela estava ajudando o vilão. Afinal, quem realmente iria ter poder para ameaçar a Sakura? Por mais que ela não seja mais poderosa que o Naruto e o Sasuke, ela ainda é poderosa. A tradução da Manga Panda também não ajudou muito, mas logo me esclareceram que na verdade ela estava tentando ajudar o Shin filho. Ela vai transplantar o fígado do pai no filho. Ela não está ajudando o Shin pai, pelo menos não diretamente. E também não posso deixar de dizer que neste capítulo se provou que a Sakura é realmente casada com o Sasuke. Agora, se a Sarada é filha dela, aí já são outros 500.
as chances estão aumentando. Eu posso estar errado, como eu já falei, né? Mas vamos ver aí o que nos reserva o futuro. Bom, então é isto, meus amigos. Talvez o capítulo tenha sido um tanto corrido lá para o finalzinho e tal, mas foi um ótimo capítulo. E lembrem-se que isto aqui é apenas um spin-off curto. Ele não está sendo feito para ser uma serialização propriamente dita. Se vamos ter uma serialização, será provavelmente depois do filme.